Alô, Braulio, alô, ouvinte da Clube. Estamos falando da Espanha aqui, da cidade de Hostalnou de Bianya. E hoje a ideia é de, nesse vídeo, falar um pouquinho sobre como é que está a situação em relação ao Covid na Espanha nesse momento, né? A gente tinha acompanhado aí com o ouvinte da Clube no início da pandemia e nessas últimas semanas a gente retomou esse tema quase como uma revisão do que a gente tinha acompanhado juntos nesses tempos do início da pandemia, quando eu estava aqui na Espanha. Funcionei um pouco como um correspondente da rádio, né? Felizmente as notícias são boas, né? As coisas aqui naturalmente estão muito melhores do que naquele período. O que eu observo aqui? Tem pouca gente usando máscara, mais em ambientes fechados a gente encontra pessoas com máscara, mas em termos assim do que é mandatório, atualmente é somente em lugares muito fechados como ônibus, né? Alguma coisa de transporte público, alguns locais relacionados à saúde. Nesse tipo de lugar atualmente é onde se encontra algo assim mais mandatório com relação ao uso de máscaras, tá? No aeroporto praticamente não houve nenhuma verificação de vacina quando a gente chegou agora, algumas semanas atrás, né? Então realmente a atitude mais geral é de um outro tipo de relação com o Covid, tá? Uma das coisas que dá para ver bem isso é que a Espanha é um lugar que tem muitas festas populares, né? E festas com muitas aglomerações assim de rua, e já tem várias festas dessas acontecendo, como as festas de Pamplona, e não se vê mais nenhuma restrição ou vigilância relacionada ao Covid. Isso não quer dizer que o Covid não esteja ativo aqui, né? A Espanha, na verdade, vive uma onda de muitos contágios, tá? Mas são mais contágios, mais quantidade de gente contaminada, mas com consequências muito mais leves, é o que se tem observado. Isso, claro, graças à crescente imunidade da população, né? E também as características dessa variante nova da Omicron. É a época de férias aqui, tá um calor muito forte, mas a situação é bem diferente do último verão. No último verão foi o verão onde os jovens saíram muito para as férias, saíram sem se vacinar, porque a prioridade da vacinação ainda era dos idosos, e muitos voltaram para casa, daí sim contaminando os familiares e criando não só uma onda de contaminações, mas também uma onda de mortes. Então, Braulio, o que os especialistas aqui da Espanha estão acompanhando e observando, e são variáveis que no final também vão servir para o Brasil, agora quando a gente começar a se dirigir para o verão, são as seguintes, né? Os especialistas apontam que o grau de sociabilidade e de ócio. Outro ponto é a imunidade natural que foi adquirida durante a sexta e a sétima onda de contágios, né? Ou seja, as pessoas também, depois de terem se contaminado, já estão criando mais aquela famosa imunidade de rebanho, né? Como se falava bastante, né? Outra coisa também a se considerar, uma outra variável, é a imunidade decrescente das vacinas, que já foram inoculadas aí, às vezes, para algumas pessoas há mais de 6 meses, né? As pessoas que não fizeram as doses de reforço possivelmente têm agora uma menor imunidade ao longo do tempo. Outra variável é que a Omicron siga sendo aí a variante dominante, né? É algo que se não for para trocar por uma variante aí mais leve ainda, né? É uma coisa bem-vinda, né? E a última coisa é que, em termos numéricos, Braulio, a ocupação das UTIs, que era um negócio que sempre, e a sobrecarga do sistema de saúde, que é um negócio que sempre preocupou, e especialmente aqui na Espanha a gente lembrou como foi difícil no início, né? Esse quadro agora, ele não tem um número menor de internações necessariamente, tá? Mas não há sobrecarga porque os tempos de internação têm sido muito mais curtos,
Tá? Então isso cria uma circulação maior de pessoas nas UTIs, ao mesmo tempo cria uma pressão menor, porque as pessoas passam menos tempo e daí esses leitos estão mais em equilíbrio, né? Não estão naquela situação de falta de leitos de UTI e esse tipo de coisa. Bom, é isso, Braulio, vamos torcer para que no Brasil e na Espanha as coisas continuem melhorando, mas que isso tenha ficado aí como parte da nossa história.